Audiolivro projetado por Cristiane Batista. Inscreva-se, obrigada. Jung. O conceito de libido. Freud introduziu este conceito já nos seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, com as seguintes palavras: para explicar as necessidades sexuais do homem e dos animais, a biologia supõe a existência de um instinto sexual, por analogia com o instinto de nutrição, que é a fome. Na linguagem popular falta uma correspondente para designar a palavra fome. A ciência usa, para isso, a palavra libido. Segundo a definição de Freud, o termo libido significa exclusivamente a necessidade sexual, e por isso tudo o que Freud inclui sob o conceito de libido deve-se entender como necessidade ou apetite sexual. A linguagem médica usa o termo libido no sentido de apetite sexual e, em especial, de concupiscência sexual. Mas entre os clássicos como Cícero, Salustio e outros, não tinha esta conotação unilateral. O termo era usado também no sentido geral de desejo apaixonado. Menciono agora este fato porque ainda desempenhará papel importante ao longo destas nossas considerações e também porque é muito importante saber que o conceito de libido na realidade tem aplicação mais ampla do que a da medicina. O conceito de libido, cuja significação sexual, dada por Freud, queremos manter pelo maior espaço de tempo possível, constitui aquela grandeza dinâmica que buscávamos para explicar a troca do cenário psicológico. Este conceito simplifica substancialmente a formulação dos fenômenos em questão. Em vez da troca incompreensível das componentes homossexuais pelas heterossexuais, podemos dizer agora, a libido retirou-se paulatinamente do âmbito das possibilidades de aplicação homossexual e passou, em quantidade igual, para o campo da aplicação heterossexual. Desapareceu, assim, quase por completo, a componente homossexual, tornando-se mera possibilidade que em si nada significa e cuja existência é, por assim dizer, negada com razão pelos leigos, da mesma forma que é negada também a capacidade de o indivíduo ser um assassino. O conceito de libido nos ajuda a compreender melhor o grande número de relações mútuas das diversas funções sexuais. Mas isto suprime também a ideia original da multiplicidade de componentes sexuais que lembram muito a concepção filosófica das faculdades da alma. Esta ideia é substituída pelo conceito de libido que admite as mais variadas aplicações. As componentes primitivas passam a representar meras potencialidades. Com o conceito de libido, entra, no lugar daquela sexualidade originalmente composta de diversas partes e dividida em diversas raízes, uma unidade dinâmica, sem a qual aquelas importantes componentes primitivas não passam de potencialidades vazias. Este avanço conceitual é muito importante. Ele representa o mesmo progresso que o conceito de energia trouxe para a física. Da mesma forma que a teoria da conservação da energia retira das forças o caráter elementar e lhes confere o caráter de formas de manifestação de uma determinada energia, assim também a teoria da libido retira das componentes sexuais o significado elementar de faculdades da alma e lhes confere um valor meramente fenomenológico. Parece que esta concepção corresponde muito mais à realidade do que a teoria das componentes. A teoria da libido nos ajuda a compreender facilmente o caso do jovem, citado acima.
A decepção que experimentou no momento em que desejava casar desviou sua libido da forma de aplicação heterossexual, passando novamente para a forma homossexual e reativando assim a antiga homossexualidade. Não posso deixar de notar que a analogia com a lei da conservação da energia é muito grande, em ambos os casos. Quando vemos desaparecer um efeito energético, devemos nos perguntar onde é que a energia reapareceu nesse meio tempo. Se aplicarmos este ponto de vista, como princípio heurístico, à psicologia da vida de uma pessoa, faremos descobertas surpreendentes. Veremos como as fases mais heterogêneas do desenvolvimento psicológico de um indivíduo guardam entre si uma relação energética. Ao encontrarmos um indivíduo com um parafuso a menos, com uma convicção mórbida ou assumindo uma atitude exagerada qualquer, logo saberemos que aqui há excesso de libido, isto é, aquele excesso que foi retirado de outra parte qualquer, onde, por conseguinte, passou a faltar. Vista sob este ângulo, a psicologia é o método que nos ajuda a descobrir os pontos ou funções em que há deficiência de libido e restaurar o equilíbrio. Portanto, devemos considerar os sintomas de uma neurose como funções exageradas, isto é, deslocadas e, consequentemente, intensificadas. A energia empregada para este fim foi retirada de alguma outra parte, e a psicanálise tem como tarefa descobrir o lugar de onde essa energia foi retirada ou onde nunca foi aplicada. Devemos colocar a questão de forma inversa no caso daquelas síndromes que se caracterizam pelo desaparecimento de libido como, por exemplo, os estados apáticos. Neste caso, pergunta-se onde essa libido foi empregada. O paciente nos dá a impressão de não possuir libido alguma, e muitos médicos chegam a acreditar cegamente no que esses pacientes dizem. Estes médicos raciocinam como os primitivos que acreditavam que o Sol era devorado e morto durante o eclipse lunar. Estava apenas encoberto. O mesmo acontece com esses pacientes, sua libido existe realmente, mas não é perceptível, permanece inacessível ao próprio paciente. Aqui há falta de libido na superfície. A psicanálise tem como tarefa descobrir o lugar onde se esconde a libido e onde o paciente não pode alcançá-la. Este esconderijo é o não consciente, também chamado inconsciente, sem a conotação de um sentido misterioso qualquer. A experiência psicanalítica nos ensina que existem sistemas psicológicos não conscientes que, por analogia com a fantasia consciente, podemos chamar de sistemas de fantasias inconscientes. Estes sistemas constituem o objeto da libido naqueles estados de apatia neurótica. Estamos perfeitamente conscientes de que, ao empregarmos a expressão sistemas de fantasias inconscientes, estamos falando em linguagem figurada. Queremos dizer que a hipótese da existência de entidades psíquicas fora do âmbito da consciência é um postulado necessário. A experiência nos ensina, por assim dizer quase todos os dias, que deve haver processos psíquicos não conscientes que influenciam sensivelmente a economia da libido. Os casos bem conhecidos de qualquer psiquiatra, nos quais um complicado sistema de paranoia irrompe quase repentinamente, mostram que deve haver desenvolvimentos e preparações psíquicos inconscientes, pois é difícil aceitar que tais fenômenos tenham surgido tão repentinamente como penetraram no campo da consciência. Creio seja lícita esta minha digressão sobre o inconsciente.
Se a fiz, foi com o intuito de indicar que nos deslocamentos das cargas de libido não se tem apenas a ver com a consciência, mas também com uma nova instância, ou seja, precisamente o inconsciente, onde a libido às vezes pode desaparecer. Voltemos agora à discussão das outras consequências que a adoção da teoria da libido traz consigo. Freud nos ensinou e nós o constatamos diariamente em nossa prática psicanalítica que nos primeiros anos da infância, em vez da sexualidade normal posterior, há indícios das mais variadas tendências que mais tarde recebem o nome de perversões. Devemos reconhecer que Freud tinha o direito de atribuir já uma terminologia sexual a estes indícios. Com a introdução do conceito de libido, aprendemos que, no indivíduo adulto, as componentes elementares que parecem ser a fonte e a origem da sexualidade normal perdem seu significado e são reduzidas a meras possibilidades de aplicação, ao passo que a libido deve ser considerada como seu princípio ativo e, de certa forma, como sua força vital. Sem libido, as componentes quase nada significam. Como vimos, Freud conferiu uma definição sexual à libido, mais ou menos no sentido de necessidade genital. Segundo o ponto de vista comum, só existe libido neste sentido a partir da puberdade. Como, porém, explicar o fato de que a criança possui uma sexualidade polimorfo-perversa, isto é, que a libido põe em ação, na criança, não apenas uma, mas até mesmo diversas perversidades. Se a libido no sentido freudiano só aparece na puberdade, então não pode alimentar perversões infantis já antes dessa fase. Deveríamos admitir, pois, que as perversões infantis são faculdades psíquicas no sentido da teoria das componentes. Sem falar da tremenda confusão teórica que isto causaria, incorreríamos numa multiplicação de princípios explicativos que é um vício, do ponto de vista metodológico, de acordo com a máxima, não se devem multiplicar os princípios além do necessário, principia praeter necessitatem non sunt multiplicanda. Só nos resta admitir que a libido é, por assim dizer, a mesma antes e depois da puberdade. Daí que as perversões infantis se originam exatamente da mesma maneira como as dos adultos. Contra isso se revolta o senso comum, pois é impossível que a necessidade genital da criança seja idêntica à da pessoa genitalmente madura. Poderíamos adotar uma solução de compromisso, dizendo com Freud que a libido é idêntica tanto antes como depois da puberdade, mas de intensidade substancialmente diversa. Em vez da intensa necessidade sexual que surge depois da puberdade, poderíamos aceitar uma leve necessidade sexual na infância cuja intensidade decresce paulatinamente pelo final do primeiro ano de vida, até restarem só vestígios. Biologicamente falando, poderíamos concordar com isto. Mas deveríamos admitir também que tudo quanto recai no âmbito do conceito mais amplo de sexualidade, acima explicado, já estaria presente, em forma reduzida como, por exemplo, todas aquelas manifestações afetivas da psicossexualidade como a necessidade de carinho, o ciúme e muitas outras manifestações afetivas e, não em menor grau, as neuroses infantis. Mas é preciso admitir que estas manifestações afetivas da criança não dão absolutamente impressão de serem uma forma reduzida. Ao contrário, podem ser de tal intensidade que em nada perdem para a intensidade do afeto do adulto. Não podemos esquecer também,
conforme nos ensina a experiência, que as manifestações perversas da sexualidade na criança dão mais na vista e parecem muito mais desenvolvidas do que no adulto. Se um adulto portasse semelhante estado de perversidade amplamente desenvolvida, seria de se esperar e, com razão, que a sexualidade normal e muitas outras formas importantes de adaptação biológica estivessem extintas, o que é normal na criança. Disse que um adulto é sexualmente perverso quando sua libido não foi empregada em funções normais. O mesmo se pode dizer da criança, ou seja, que ela é polimorfo perversa por não possuir ainda uma função sexual normal. Estas considerações poderiam sugerir que a carga de libido talvez fosse sempre a mesma e não houvesse grande aumento durante o processo de amadurecimento sexual. Esta hipótese, um tanto ousada, baseia-se, obviamente, no modelo da lei da conservação da energia, segundo a qual a quantidade de energia é sempre a mesma. Não seria inconcebível que o ponto culminante do amadurecimento fosse atingido apenas quando as aplicações secundárias e infantis da libido desembocassem pouco a pouco no canal da sexualidade definitiva, onde afinal se extinguiriam. Por ora devemos contentar-nos com estas ponderações. Precisamos voltar nossa atenção para um determinado ponto da crítica que diz respeito ao caráter da libido infantil. Muitos de nossos críticos não aceitam que a libido infantil seja apenas menos intensa do que a do adulto, mas na essência seja de igual natureza. Os impulsos libidinosos do adulto são acompanhados dos correlatos da função genital, e os da criança não, ou quando muito ocorrem, de maneira alusiva e excepcional, o que implicaria uma diferença de importância nada desprezível. Esta objeção me parece válida. Trata-se de uma diferença considerável, como a existente entre a brincadeira e a seriedade, ou entre o tiro de festim e o tiro real. A libido infantil teria, portanto, aquele caráter inofensivo, postulado pelo senso comum, e que não lhe podemos negar. Contudo, o tiro de festim também faz parte da categoria tiro. Precisamos acostumar-nos com a ideia de que a sexualidade existe, de maneira perceptível, já bem antes da puberdade, perpassando a época da infância. E não temos motivo para negar que as manifestações desta sexualidade imatura sejam realmente sexuais. Isto não invalida a objeção que reconhece a existência de uma sexualidade infantil na proporção acima indicada, mas nega a Freud o direito de classificar como sexuais os fenômenos da primeira infância como, por exemplo, a sucção. Já discutimos os motivos que poderiam ter levado Freud a ampliar tanto a terminologia sexual. Discutimos ainda que a sucção pode ser compreendida também do ponto de vista da função nutriente e que esta derivação tem, por motivos biológicos, muito mais razão de ser. Poder-se-ia objetar que estas e outras atividades semelhantes da zona oral reaparecem mais tarde na vida adulta, com aplicação inegavelmente sexual. Mas isto significa apenas que essas atividades podem ser colocadas também a serviço do instinto sexual, nada prova a favor de sua natureza sexual primitiva. Devo, portanto, reconhecer que não tenho motivos para considerar as atividades que causam prazer e satisfação durante a lactância sob o prisma da sexualidade. Tenho, sim, motivos para pensar o contrário. Considerando a dificuldade dos problemas neste campo, parece-me necessário distinguir,
sob o ponto de vista da sexualidade, 3 fases na vida humana. A primeira fase compreende os primeiros anos de vida. Este período eu o denominei estágio pré-sexual e que corresponde ao estágio de lagarta da borboleta. Caracteriza-se quase exclusivamente pelas funções de crescimento e de nutrição. A segunda fase compreende os últimos anos da infância até a puberdade e pode ser chamada período da pré-puberdade. É nesse período que a sexualidade germina. A terceira fase é a da idade adulta e se estende da puberdade para diante. Podemos chamá-la período da maturidade. Perceberam, sem dúvida, que a maior dificuldade está em colocar os limites cronológicos do estágio pré-sexual. Estou pronto a confessar minha incerteza nesta questão. Ao recapitular minhas experiências psicanalíticas com crianças, infelizmente ainda insuficientes, e levando em consideração o que Freud nos transmitiu a respeito de suas experiências, julgo que os limites deste período estão entre o 3º e 4º anos de vida, naturalmente sujeitos às maiores oscilações de indivíduo para indivíduo. Esta idade é importante sob vários aspectos. A criança já saiu da dependência do período da lactância, e uma série de funções psicológicas importantes alcançou um grau de segurança confiável. A partir daí, a profunda obscuridade da amnésia infantil anterior começa a ser dissipada por uma continuidade esporádica da lembrança. É como se nesta idade fosse dado um passo importante na emancipação e na centralização da nova personalidade. Ao que tudo indica, é nessa época que surgem os primeiros sinais de interesse e atividades que devem ser qualificados, propriamente, como sexuais, embora estes indícios se caracterizem por uma ingenuidade infantil, inocente e inofensiva. Creio que expus, de maneira bastante detalhada, os motivos que nos levaram a não atribuir uma terminologia sexual ao estágio pré-sexual, de modo que podemos passar a outros problemas, firmados já nesta base. Deixamos de considerar, páginas antes, o problema da libido diminuída na idade infantil, porque não conseguíamos clareza naquela abordagem. Sentimos obrigação, agora, de voltar à questão ao menos para ver se a concepção energética se harmoniza com as formulações que acabamos de expor. Vimos que a diferença entre a sexualidade infantil e a madura se explica, segundo Freud, pela menor intensidade sexual na infância. A intensidade da libido estaria diminuída em comparação com a idade juvenil. Mas, há pouco, já adiantamos algumas razões por que nos parece duvidoso que os processos vitais da criança, excluindo-se a sexualidade, sejam menos intensos que os dos adultos. Poderíamos dizer que, excetuando-se a sexualidade, a intensidade dos fenômenos afetivos e também das manifestações nervosas quando elas existem não é inferior à intensidade daqueles dos adultos. Do ponto de vista energético, são formas de manifestação da libido. Daí a dificuldade de acreditarmos que a diferença entre a sexualidade madura e a sexualidade imatura esteja na intensidade da libido. Antes, parece-me que a diferença, se assim podemos dizer, é determinada pela localização da libido. Em contraste com sua definição médica, a libido da criança não se ocupa tanto com funções sexuais localizadas, mas muito mais com funções subsidiárias de natureza psíquica e física.
Já nos sentimos tentados agora a tirar do termo libido o seu qualificativo sexual, e riscar a definição dada por Freud em seus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Mas a necessidade erde quando nos perguntamos se o sofrimento e a alegria que a criança vive intensamente nos seus primeiros anos de vida, ou seja, no estágio pré-sexual, são condicionados unicamente por sua libido sexual. Freud se pronunciou a favor desta suposição. Creio que não preciso repetir aqui os motivos que me levaram a admitir a existência de um estágio pré-sexual. O estágio de lagarta conhece uma libido de nutrição, mas ainda não uma libido sexual. É assim que devemos nos expressar se quisermos manter o ponto de vista energético que o conceito de libido nos oferece. Acredito que não nos resta outra alternativa, a não ser abandonar o conceito de libido no sentido sexual. Caso contrário, torna-se inaplicável o que há de valioso no conceito de libido, ou seja, o ponto de vista energético. A necessidade de arejar o conceito de libido e libertá-lo das amarras sufocantes de sua formulação sexual já se impôs, há muito tempo, à escola psicanalítica. Não nos cansamos de insistir que a sexualidade não deve ser tomada tão ao pé da letra, mas em sentido mais amplo, precisamente por seu caráter obscuro. Esse conceito não podia satisfazer uma crítica séria. Creio não estar errado se acho que o valor do conceito de libido não está em sua definição sexual, mas no seu ponto de vista energético, graças ao qual estamos de posse de uma concepção heurística extremamente valiosa. Graças também à concepção energética, temos a possibilidade de imagens dinâmicas e relações que são de valor incalculável no caos do mundo psíquico. A escola freudiana faria mal se fechasse os ouvidos às vozes da crítica que acusam nosso conceito de libido de misticismo e de incompreensível. Uma de nossas ilusões foi acreditar que podíamos transformar a libido sexual em veículo de uma concepção energética da vida psíquica, e se muitos dos nossos ainda pensam que possuem um conceito perfeitamente claro e por assim dizer concreto de libido, não se dão conta de que esse conceito foi empregado em sentidos que ultrapassam de longe os limites de sua definição sexual. A crítica tem razão em suas acusações, pois atribuiu-se ao conceito até agora vigente de libido um desempenho que ele não podia realizar. Isto dá realmente a impressão de que operamos com uma grandeza mística. Em minha obra Transformações e Símbolos da Libido procurei demonstrar que existem tais exageros e também procurei mostrar a necessidade de criar um conceito de libido que leve em conta apenas o ponto de vista energético. O próprio Freud viu-se obrigado a admitir que seu conceito original de libido talvez fosse demasiado estreito, quando tentou aplicar consequentemente o seu ponto de vista energético no famoso caso de demência precoce, o chamado caso Schreber. Neste caso, trata-se, entre outras coisas, do problema da perda da realidade, bastante conhecido na psicologia da demência precoce, ou seja, aquele fenômeno estranho em que os doentes revelam uma tendência especial de construir seu mundo interior, feito de fantasias, abandonando, em troca, sua adaptação à realidade exterior. Certamente conhecem um aspecto desse fenômeno, qual seja, a falta de relação afetiva. Ela constitui um distúrbio evidente da função de realidade. Graças a um sem número de trabalhos psicanalíticos com esses enfermos,
descobrimos que a falta de adaptação ao mundo exterior é substituída por uma intensificação progressiva da atividade da fantasia, ao ponto de o mundo dos sonhos ter mais valor de realidade para o doente do que a própria realidade exterior. O enfermo Schreber, a respeito do qual Freud escreve, encontrou uma descrição figurativa pertinente para este fenômeno na sua ideia doentia do fim do mundo. Aí ele exprime de maneira bem concreta a perda da realidade. A concepção dinâmica deste fenômeno é clara. Dizemos que a libido se retirou cada vez mais do mundo exterior para o mundo interior da fantasia, onde teve que produzir necessariamente um equivalente da realidade, em substituição ao mundo perdido. Esta substituição se faz peça por peça e é sumamente interessante observar quais os materiais psíquicos empregados para construir este mundo interior. Este modo de conceber a transferência da libido se desenvolveu através do uso diário desse termo, de modo que só ocasionalmente nos lembramos de sua conotação originária puramente sexual. Falamos simplesmente de libido, e o fazemos de modo tão inofensivo, que Claparede, um dia, me disse que poderíamos substituí-la, por exemplo, pela palavra interesse. O uso frequente deste termo desenvolveu espontaneamente uma forma de aplicação que admite sem dificuldade a explicação de que o fim do mundo, de Schreber, resultou da retração da libido. Nessa ocasião, Freud lembrou-se da sua definição sexual original do conceito de libido e tentou discutir a mudança que se operara subrepticiamente. Na obra acima citada, ele se pergunta se aquilo que a escola psicanalítica designa pelo termo libido e considera como interesse decorrente de fontes eróticas coincide com o interesse em geral. Pela colocação do problema, percebemos que Freud se interroga acerca daquilo que Claparede já respondera na prática. Freud entra, aqui, no problema se a perda da realidade na demência precoce, sobre a qual chamei a atenção em minha psicologia da demência precoce deve-se atribuir exclusivamente à retração do interesse erótico, ou se isto coincide com o chamado interesse objetivo em geral. Dificilmente se pode admitir que a normal function do réu, Janete, só se mantenha pelo interesse erótico. Os fatos nos revelam que em muitíssimos casos a realidade desaparece totalmente, de sorte que os pacientes não demonstram o mínimo indício de adaptação psicológica. Nesses estados a realidade foi totalmente substituída por conteúdos de complexos. Devemos então admitir forçosamente que se perdeu não só o interesse erótico, mas o interesse em geral, isto é, toda a adaptação à realidade. Já em minha psicologia da demência precoce eu utilizei a expressão energia psíquica porque não podia basear a teoria da demência precoce na teoria da transferência da libido, definida em sentido sexual. Minha experiência, então predominantemente psiquiátrica, não me permitia compreender esta teoria. Só mais tarde consegui captar sua exatidão parcial no tocante às neuroses, graças a um número maior de experiências no campo da histeria e da neurose compulsiva. A transferência anormal da libido, definida em sentido sexual, desempenha, de fato, papel importante no domínio da neurose. Embora haja repressões muito características da libido sexual no campo da neurose, nunca se verifica a perda da realidade, típica da demência precoce. Falta na demência precoce um número tão grande de funções da realidade que é preciso incluir, nesta perda,
também as forças instintivas cujo caráter sexual deve ser negado sem mais, pois ninguém afirmaria que a realidade é uma função sexual. Além disso, se o fosse, a retração do interesse erótico deveria ter como consequência uma perda da realidade já nas neuroses, perda esta comparável à da demência precoce, mas isto, como já foi dito, não é o caso. É preciso levar em conta também como Freud o fez, em seu estudo sobre o caso Schreber, que a introversão da libido sexual conduz a uma ocupação do eu, gerando provavelmente aquele efeito da perda da realidade. É tentadora a possibilidade de explicar assim a psicologia da perda da realidade. Mas se examinarmos mais de perto o que pode surgir da retração e introversão da libido sexual, veremos que daí pode sair talvez a psicologia de um anacoreta ascético, não porém uma demência precoce. O empenho do anacoreta visa extinguir qualquer traço do interesse sexual, o que não se pode afirmar, de maneira alguma, da demência precoce. Estes fatos não me permitiram aplicar a teoria freudiana da libido à demência precoce. Acho também que a tentativa de Abraão é teoricamente insustentável do ponto de vista da teoria freudiana da libido. A suposição de Abraão que a retração da libido do mundo exterior produz o sistema paranoide, ou a sintomatologia esquizofrênica, não encontra apoio na ciência da época, pois uma simples introversão e regressão da libido conduz inevitavelmente à neurose e não à demência precoce, como Freud o demonstrou claramente. A simples transposição da teoria da libido para a demência precoce me parece impossível, porque essa doença apresenta uma perda que não pode ser explicada somente pela ausência de interesse erótico. A atitude de reserva em relação à ubiquidade da sexualidade, que adotei no prefácio de minha Psicologia da Demência Precoce, apesar de reconhecer a existência do mecanismo psicológico, foi ditada pelo enfoque da teoria da libido naquela época, cuja definição sexual não me permitia explicar os distúrbios das funções que afetam não só o campo indeterminado do instinto da fome, mas também o da sexualidade, baseando-me numa teoria sexual da libido. Durante muito tempo pareceu-me inaplicável a teoria da libido à demência precoce. Mas em minha atividade analítica notei que, com o crescer da experiência, operava-se uma lenta mudança em meu conceito de libido. A definição descritiva no 3 ensaios foi sendo paulatinamente substituída por uma definição genética da libido que me permitiu substituir a expressão energia psíquica pelo termo libido. Precisei dizer a mim mesmo, ainda que atualmente a função da realidade seja constituída de libido sexual apenas em grau mínimo e, em grau máximo, de outras forças instintivas, é muito importante saber se a função da realidade não era, filogeneticamente falando, de origem sexual, pelo menos em grande parte. Não é possível responder diretamente a esta pergunta no que se refere à função da realidade. Mas podemos chegar a uma compreensão por via indireta. Basta um rápido olhar sobre a história da evolução para ver que inúmeras funções complicadas às quais se deve negar atualmente qualquer caráter sexual, originalmente nada mais são do que ramificações do instinto de propagação. Como é sabido, na escala ascendente das séries animais, houve um deslocamento importante nos princípios da propagação. A grande quantidade de produtos de reprodução e, vinculada a ela, o acaso da fecundação,
foi sendo reduzida cada vez mais em benefício de uma fecundação mais segura e uma proteção eficaz das crias. A energia que era usada na produção de óvulos e sêmen foi empregada para produzir os mecanismos de atração e de proteção das crias. Assim temos, na escala animal, as primeiras tendências artificiais a serviço do instinto de propagação e limitadas à época do cio. O caráter sexual originário desses fatores biológicos se perde no momento em que eles adquirem fixação orgânica e independência funcional. Embora não possa haver a menor dúvida quanto à origem sexual da música, seria uma generalização fútil e de mau gosto incluí-la na categoria da sexualidade. Seria o mesmo que tratar da Catedral de Colônia num capítulo da mineralogia, já que também ela é formada de pedras. Até agora falamos da libido como instinto de propagação ou instinto de conservação da espécie e permanecemos dentro dos limites da concepção que opõe a libido à fome, da mesma maneira como se costuma opor o instinto de conservação da espécie ao de autoconservação. É óbvio que na natureza não existe esta separação artificial. Nela só encontramos um instinto vital contínuo, uma vontade de existir que quer assegurar a reprodução de toda a espécie mediante a conservação do indivíduo. Esta concepção coincide com o conceito de vontade de Schopenhauer, porque o movimento que vemos de fora só o podemos captar interiormente como querer. Tendo já chegado à audaciosa suposição que a libido, destinada originalmente à produção de óvulos e sêmen, apresenta-se também, agora, solidamente organizada na função de construção do ninho e não admite outro emprego, então vemo-nos obrigados a incluir também qualquer desejo em geral, portanto também a fome, neste conceito. Já não temos o direito de distinguir em princípio entre o querer do instinto de construção do ninho e o querer comer. Penso que já perceberam aonde vamos chegar com estas reflexões. Estamos em vias de conseguir impor racionalmente a concepção energética, pois substituímos o funcionamento puramente formal pelo modo energético de atividade. Da mesma maneira como a ciência antiga falava sempre de interações no seio da natureza, e este ponto de vista antiquado foi substituído pela lei da conservação da energia, assim também aqui, no campo da psicologia, procuramos substituir a interação das forças psíquicas coordenadas entre si por uma energia concebida para ser homogênea. Deixamos, assim, campo livre à crítica justificada que acusa a escola psicanalítica de operar com um conceito místico de libido. Por isso quero desfazer a ilusão de que toda a escola psicanalítica possua um conceito de libido facilmente compreensível e concreto, e declaro que a libido com a qual operamos é não somente não concreta ou desconhecida, mas também uma incógnita absoluta, uma pura hipótese, uma imagem ou uma ficha de jogo, tão intangível quanto a energia do mundo das concepções físicas. Só assim podemos evitar as transgressões violentas das áreas de competência com que nos deparamos todas as vezes que queremos reduzir as forças coordenadas uma à outra. Jamais conseguiremos explicar a mecânica dos corpos sólidos ou dos fenômenos eletromagnéticos mediante uma teoria da luz, porque a mecânica e o eletromagnetismo não são luz. A rigor, não são as forças físicas que se transmutam umas nas outras, mas é a energia que muda suas formas de manifestação. As forças são de natureza fenomenológica. O que está na base de suas relações de equivalência é o conceito hipotético de energia,
que evidentemente é de natureza apenas psicológica, e nada tem a ver com a chamada realidade objetiva. Nós ambicionamos realizar, na teoria da libido, o mesmo trabalho conceitual que a física realizou em seu próprio campo. Queremos que o conceito de libido ocupe o lugar que lhe compete, ou seja, a posição energética pura e simples, para que possamos conceber o processo vital em termos energéticos, substituindo a antiga interação por relações de equivalência absoluta. Nada pode perturbar-nos, se nos acusam de vitalismo. Estamos longe tanto de acreditar em uma força vital específica quanto de qualquer outra metafísica. Libido deve ser o nome da energia que se manifesta no processo vital e é sentida subjetivamente como aspiração e desejo. É praticamente desnecessário defender esta concepção. Entramos apenas numa poderosa corrente atual que visa entender o mundo dos fenômenos em termos energéticos. Suficiente é dizer que tudo quanto percebemos só pode ser entendido como efeito de uma força. Na variedade dos fenômenos naturais vemos o desejo, a libido, nos mais diversos modos de aplicação e de formação. Em primeiro lugar encontramos a libido no estágio da vida infantil, totalmente sob a forma de instinto de nutrição, responsável pelo crescimento corporal. Com o desenvolvimento do corpo abrem-se sucessivamente novos campos de aplicação da libido. Um campo definitivo e importante de aplicação é a sexualidade, que aparece inicialmente ligada à função de nutrição, ver a influência que tem as condições de nutrição sobre a reprodução nos animais inferiores e nas plantas. No setor da sexualidade, a libido adquire uma forma cuja enorme importância nos autoriza a empregar o conceito ambíguo de libido em geral. Encontramos a libido aqui primeiramente sob a forma de uma libido primordial indiferenciada que, como energia do crescimento, promove nos indivíduos a divisão celular, os brotos etc. Desta libido primordial, que produziu milhões de sêmens e óvulos a partir de uma criatura diminuta, desenvolveram-se, com enorme limitação da fecundidade, ramificações cuja função é mantida por uma libido especificamente diferenciada. Esta libido diferenciada se acha agora dessexualizada porque foi privada de sua originária função de produzir óvulos e sêmens e não pode mais ser reconduzida à sua função primitiva. Assim, todo o processo evolutivo consiste num desvio progressivo da libido primordial, que só gerava produtos da reprodução, para as funções secundárias de atração e proteção das crias. Esta evolução pressupõe uma relação inteiramente diversa e muito mais complicada com a realidade, uma verdadeira função da realidade que se acha indissoluvelmente associada às necessidades da propagação da espécie. Quer dizer, a mudança que se opera no modo de propagação traz, como correlato, uma adaptação à realidade também intensificada. Evidentemente, isto não significa que a função da realidade deva sua existência exclusivamente à diferenciação na reprodução. Estou plenamente consciente da enorme participação da função nutritiva. Chegamos, assim, a uma percepção de certas condições originais da função da realidade. Seria completamente falso declarar que sua força instintiva é de natureza sexual. Era sexual em grau elevado, mas não de forma exclusiva. O processo de desvio da libido primordial para funções secundárias se deu sempre sob a forma do chamado suplemento libidinoso,
isto é, a sexualidade foi privada de sua destinação originária e parte dela foi usada nos mecanismos de atração e proteção das crias, o que se intensifica filogeneticamente em escala crescente. Esta transferência da libido sexual do âmbito da sexualidade para o das funções secundárias ainda está se processando. O malthusianismo, por exemplo, é a continuação artificial da tendência natural. Todas as vezes que esta operação se processa com êxito, sem prejuízo para a adaptação do indivíduo, disse que houve sublimação, e, quando a tentativa falha, disse que houve repressão. O ponto de vista descritivo da psicanálise considera a pluralidade dos instintos e, entre eles, o instinto sexual como fenômeno parcial. Além disso, admite certos suplementos libidinosos para instintos não sexuais. O ponto de vista genético é diferente, ele vê a pluralidade dos instintos saindo de uma unidade relativa, a libido, vê porções da libido se separando continuamente da função reprodutora e associando-se, como suplementos libidinosos, a novas funções que se vão formando, onde acabam se dissolvendo. Sob este ponto de vista podemos afirmar, sem mais, que o doente mental retira sua libido do mundo exterior e, em consequência, sofre uma perda da realidade, cujo equivalente é a intensificação da atividade da fantasia. Tentaremos agora introduzir este novo conceito de libido na doutrina da sexualidade infantil, tão importante para a teoria das neuroses. A libido, como energia do processo vital em geral, nós a encontramos atuando na criança principalmente no âmbito da função de nutrição. No ato de mamar, a criança absorve alimento, através de um movimento rítmico, acompanhado de sinais de satisfação. Com o crescimento do indivíduo e desenvolvimento de seus órgãos, a libido cria para si novos rumos de necessidade, de atividade e de satisfação. O modelo primário da atividade rítmica, produzindo prazer e satisfação, transfere-se então para a zona de outras funções, tendo como fim último a sexualidade. Grande parte da libido da fome tem que se converter em libido sexual. Esta passagem não se opera bruscamente, digamos na puberdade, mas aos poucos, no decorrer da infância. A libido só consegue libertar-se das características da função de nutrição muito lentamente e com dificuldade, para se revestir das características da função sexual. Nesta etapa de transição, acho que precisamos distinguir duas fases, a fase da sucção e a fase da atividade rítmica deslocada. Por sua natureza, a sucção pertence ao âmbito da função de nutrição, mas ultrapassa-o, deixando de ser uma função de nutrição para converter-se em atividade rítmica que visa a busca de prazer e satisfação sem ingestão de alimento. Como órgão auxiliar aparece aqui a mão. Na fase da atividade rítmica deslocada, a mão se destaca ainda mais como órgão auxiliar. A busca de prazer abandona a zona oral e se dirige para outros setores. Em geral, são os demais orifícios do corpo que primeiro atraem o interesse libidinal, em seguida a pele e certos lugares dela. A atividade praticada nessas regiões e que pode apresentar-se sob a forma de esfregar, puxar etc., obedece a um certo ritmo e se destina a produzir prazer. Depois de permanecer mais ou menos longamente nestes setores, a libido migra para a zona sexual, onde pode motivar as primeiras tentativas de onanismo.
Durante essa migração, a libido leva para a zona sexual vários elementos da função de nutrição, o que facilmente explica as numerosas e estreitas vinculações entre a função de nutrição e a função sexual. A migração da libido ocorre durante a fase pré-sexual, que se caracteriza precisamente pelo fato de que a libido abandona gradualmente o caráter de instinto exclusivamente de nutrição e assume, parcialmente e aos poucos, o caráter de instinto sexual. Na fase da nutrição, portanto, ainda não se pode falar de uma libido sexual em sentido próprio. Em consequência disto, vemo-nos obrigados a dar uma outra classificação à sexualidade dita polimorfo-perversa do primeiro período da infância. O polimorfismo dos impulsos libidinais dessa fase se explica pela migração da libido, realizada paulatinamente e como por etapas, do setor da função de nutrição para o da função sexual. Desaparece assim o termo perverso, severamente combatido pela crítica, por provocar uma falsa impressão. Quando uma substância química se decompõe em seus elementos, estes constituem, sob tais condições, o produto dessa decomposição. Mas não podemos dizer que os elementos em geral são produtos de uma decomposição. As perversões são produtos de distúrbios da sexualidade desenvolvida, mas nunca os primeiros estágios da sexualidade, embora haja semelhança substancial entre os primeiros estágios e o produto da decomposição. À medida que a sexualidade se desenvolve, os primeiros estágios infantis, que não devem ser considerados como perversos, mas estágios transitórios, dissolvem-se na sexualidade normal. Quanto mais tranquila e fácil for esta retirada da libido de suas posições transitórias, tanto mais rápido e mais perfeito será o desenvolvimento da sexualidade. É da essência da sexualidade normal que todas as tendências ainda não sexuais da infância primitiva sejam descartadas o mais possível. Quanto menos isto se fizer, tanto mais perversa a sexualidade poderá se tornar. Aqui o termo perverso está perfeitamente em seu lugar. A condição fundamental para a perversidade é, portanto, um estado sexual infantil insuficientemente desenvolvido. A expressão polimorfo perverso foi tomada da psicologia da neurose e retroprojetada na psicologia da criança, onde, evidentemente, é de todo descabida.